Muito boa tarde, professor Vicente. É um prazer revê-lo e bem-vindo ao Closing aqui da BMC. Muito boa tarde, Carlos. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, muito grande. E vamos lá falar sobre investimentos. Vamos lá, professor, porque tem muita coisa para falar. Então, antes de pedir o seu comentário, o comentário do nosso David aqui no estúdio, eu queria só lembrar que está acontecendo nessa quinta-feira a Assembleia Geral Ordinária da Petrobras. Muita expectativa do mercado, porque essa Assembleia vai definir os rumos da petroleira, né? Afinal, a chegada do novo governo, né, e do novo conselho, que foi indicado pelo novo governo Lula com o presidente da estatal, o senador Jean Paul Prates. A estatal vai ter um novo direcionamento, né, um direcionamento diferente em relação àquele que foi adotado nos últimos 7 anos. E entre as pautas que serão deliberadas estão as eleições dos membros e presidente do novo Conselho de Administração, também do Conselho Fiscal. E além disso, a proposta para a destinação do resultado do exercício de 2022 e a remuneração da diretoria executiva e de conselheiros. Mas eu queria só salientar alguns pontos e depois já peço sua opinião, professor, o que o senhor está achando desse momento da Petrobras, porque a Assembleia vai decidir sobre a reserva estatutária de dividendos junto ao balanço do quarto trimestre de 22, né, que a Petrobras tinha anunciado a distribuição de 35,7 bilhões de reais de dividendos, né, mas o Conselho quer criar essa reserva estatutária, mas tem que ser submetida à Assembleia dos Acionistas, né? Outro ponto também é a política de preços, né? Porque antes mesmo de assumir a presidência da República, Lula tinha declarado que queria mudar a política de preços da Petrobras. Atualmente tem a política de paridade de importação, né? Ou seja, os preços lá fora são os mesmos preços que temos aqui no Brasil. O presidente da Petrobras, o indicado Jean Paul Prats, também já fez críticas à atual política de preços e disse que a paridade de importação não é algo positivo, né, porque garante apenas a concorrência. Então, temos, primeiro ponto é a questão da reserva, segundo ponto é da política de preço, terceiro ponto é a venda de ativos, né, que no início de março o Ministério de Minas e Energia já tinha ventilado a possível suspensão de vendas de ativos da Petrobras, venda que já tinha começado há muito tempo atrás para pagar as dívidas, porque a Petrobras foi entregue pelos governos do PT como a empresa mais endividada do mundo e as gestões anteriores estavam vendendo ativos para pagar essas dívidas. E por último, o plano de transição energética, porque a Petrobras também tem esse plano estratégico para apontar para investimentos em energias alternativas, né? Então, tudo isso, muita coisa, né, professor? Qual a sua visão sobre a Petrobras nesse momento, considerando que o mercado, evidentemente, não está gostando nada disso, está caindo a ação quase 3% nessa quinta-feira. Qual que é a sua opinião sobre a empresa, professor? Eu acho que a Petrobras é um caso muito interessante, né? Porque, por ser uma estatal, ela está sempre exposta a essa questão do risco político, né? E por isso mesmo é uma empresa que costuma ter essa grande volatilidade de preços, essa grande volatilidade de até políticas, né, de administração, de formas de gestão da empresa. E realmente eu vejo ela nos próximos anos, né, continuar essa tendência dessa gestão atual, é que ela vai sofrer um pouco, principalmente no mercado, em relação aos preços de mercado. Então, quem tem ações da Petrobras, uma perspectiva de curto prazo, né, tem que ser um pouco mais cauteloso ou um pouco mais disciplinado para entender que essas ações, numa perspectiva de mais longo prazo, aí eu estou dizendo, né, tá, Carlos, 10 anos, 20 anos, eu acredito que é uma empresa que tem grande potencial e está com preço muito barato hoje, pelo potencial que ela demonstrou, inclusive, no ano passado, né, de geração de caixa, geração de dividendos, inclusive. Então, é uma empresa que, quando chegar o momento dela ser bem administrada, ela pode entregar resultados muito sólidos para o investidor. A gente não sabe o que vai acontecer nessa reunião que você citou aí, né? Mas o que deve sair dali é a consolidação dessa visão estrutural
do novo governo para a companhia. Mas quando eu particularmente faço o investimento, eu sempre tento entender o que vai acontecer, não agora, mas eu tento entender o que vai acontecer na empresa daqui a 10, 15, 20 anos. E isso é o que norteia o meu investimento. Perfeito, perfeito, professor. David, sua opinião sobre essa reunião do Conselho da Petrobras, né, David? A gente está aqui analisando essa primeira grande reunião do Conselho após a nova gestão do presidente Lula e também do novo presidente da Petrobras. Qual que é a sua opinião sobre esses pontos que a Petrobras vai analisar, especialmente dividendos, essa possível reserva extraordinária, mas também política de preços, que é aquilo que está amedrontando mais o mercado. Qual que é a sua visão? Primeiramente, uma boa tarde, professor Vicente, prazer estar contigo aqui. E a minha linha de raciocínio vem muito próximo ao que o professor mencionou. A Petrobras, por ser uma estatal, tem um risco político. Então, a gente já, desde o ano passado, vinha alertando os clientes sobre esse risco político e a volatilidade que o papel deveria sofrer. E quando a gente fala dentro do setor, existem as júniors, como nós já comentamos, principalmente sobre 3R, hoje a maior alta do Ibovespa, que são alternativas dentro do segmento, tá? É claro que não se compara o tamanho, né? Petrobras é uma empresa do Brasil, uma gigante que entregou resultados absurdos aí nos últimos anos, mas que se dando continuidade, pelo menos tudo aquilo que foi comentado e muitas vezes trazido ali pelos executivos do partido, né, dos trabalhadores, e de certa forma pelo governo, com críticas à política de preço, isso tudo traz, eu vejo mais receio dos investidores para deixar o seu dinheiro aplicado numa empresa que, até o Henrique mencionou, que tem o lado social, né, que o governo gosta tanto de falar, mas acho que assim, o principal ponto de uma empresa é ser bem administrada e ter lucro, né? Trazer lucro, que com consequência do lucro você vai ter dividendos, você consegue tocar novos projetos, e aí o lucro está muito atrelado à política de preço. Então, pensar em questões de mudanças ali, que podem ser benéficas, de certa forma, para a população, mas que não tragam resultados interessantes para a companhia, será que essa conta fecha? Eu sempre fico com muitas dúvidas, com muito receio. Então, para quem pensa em se expor no setor, a recomendação são outras opções, como já foi dito, além da 3R, temos PRIO, que tem uma excelente execução, e eu vejo que faz mais sentido, principalmente quem quer ver no curto prazo uma possibilidade de maior valorização do patrimônio. Agora, pensando assim no longo prazo, novamente, por mais que esteja bem descontada a Petrobras, de acordo com o potencial que ela tem, será que não vai ficar mais descontada ainda? Então, no momento, eu prefiro ficar de fora e buscar outras alternativas. Perfeito, perfeito. Obrigado, David. E, gente, vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já, não sai daí, porque temos ainda muitas notícias para comentar com o nosso professor Vicente Guimarães, com o nosso David também aqui da Saliveste. Vamos comentar daqui a pouquinho, 2 minutinhos, não sai daí, porque voltamos já já com o fechamento do mercado aqui no Closing. Te vejo já.
foi ontem, né? O da Meta, né? PMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está sintonizado em nossas redes sociais. Bem-vindos de volta para a nossa análise das principais notícias que movimentam o mercado financeiro. Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu comentário e também o seu like. Antes de passar para comentar mais notícias com os nossos convidados de hoje, Bolsa acabou de fechar. Nesse momento o sininho tocou na Bolsa de Valores de São Paulo e o Ibovespa fechou em alta, dia positivo para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, alta de 0,44%. A gente está vendo aqui no nosso Profit da Neológica, a melhor plataforma para você que é trader e investidor. Dia de glória no Ibovespa, muitas ações no verdinho, muitas mais do que no vermelho. Melhor ação do dia foi a 3R Petróleo, fechou o dia com uma alta de 10,44%, o MRV fechou em alta de 7,98% e a Localweb 3,71%. Por outro lado, a pior ação do dia foi a ação da Petz, 4,72% de queda, depois o Grupo Pão de Açúcar 3,91% e a Sabesp perdeu 3,53% de seu valor ao longo do pregão de hoje. Agora, daqui a pouco vai sair o resultado também da Amazon, então vamos comentar também isso com nossos analistas e com nossos convidados. Eu só queria voltar a falar com o professor Vicente. Professor, o Grupo Pão de Açúcar é o segundo dia que está entre as maiores quedas, né? Isso mesmo se no começo da semana tinha tido aquela notícia daquele mega investidor tcheco que quer colocar 1,2 bilhão de dólares na controladora do Grupo Pão de Açúcar, né, da holding francesa, que é a Casino, que controla o Grupo Pão de Açúcar. O que o senhor acha do Grupo Pão de Açúcar aqui no Brasil, mas em geral, do varejo como um todo? Ontem a ação do Pão de Açúcar chegou a entrar em leilão, né, depois da divulgação dos resultados de alguns números pouco entusiasmantes. Qual que é a sua visão sobre o Grupo Pão de Açúcar e sobre ações do varejo aqui no Brasil? Uma boa pergunta. O setor de varejo, ele geralmente é um dos setores que mais sofre nesses momentos aí de momentos de incerteza do mercado, momentos de incerteza política, momentos de juros muito elevados. Mas olhando o setor de varejo uma perspectiva transversal, você vê que tem subsetores, subsegmentos que estão performando bem e tem outros que estão performando muito mal. O setor de supermercados, né, é um setor que tem sofrido bastante atualmente. É um setor que tem margens muito pequenas, margens de lucro, margem líquida, margem EBITDA muito apertada. É um setor que não tolera muito bem, né, flutuações na economia, flutuações na demanda, como outros setores que são mais resilientes, como bancos, setor elétrico. São setores que são muito mais capazes de absorver essas flutuações. Essa notícia que você falou, ela sempre mexe com o mercado, porque um possível processo de aquisição de parte de uma controladora traz sempre uma incerteza adicional ao mercado. E o que eu sempre falo, o mercado ele não gosta de incerteza, né? Ele prefere a notícia negativa do que a incerteza total. Então você não sabe o que vai acontecer com a gestão da Casino e depois o impacto dessa possível aquisição sobre o Pão de Açúcar. O mercado também ele sempre se antecipa. Às vezes a notícia nem se tornou um fato ainda, mas o pessoal já abre a mão e prefere se livrar da ação antes de realmente entender o que está acontecendo. Se você olhar, né, alguns indicadores, você entende que as ações da Pão de Açúcar estão muito baratas hoje, né, estão muito descontadas. Mas o desconto em si não quer dizer que ela não possa ficar mais descontada ainda. Tudo depende do humor do mercado.
eu falo, né? O preço ele é um indicador muito interessante de humor do mercado e não necessariamente da qualidade do negócio, da qualidade da empresa. Então a gente tem que ter muita atenção a essas questões aí antes de fazer uma análise se é o momento de comprar, por exemplo, ações do Pão de Açúcar ou não. Perfeito, perfeito. David, sua opinião sobre o grupo Pão de Açúcar, em geral também sobre o varejo, né? Queda forte, situação complicada, governança que é sempre aquilo que a gente bem conhece, né? Problemas de governança, mas ao mesmo tempo é possível também que a gente tenha mais dinheiro no bolso dos consumidores, especialmente das camadas mais baixas da população, com esse governo. Sua visão sobre o grupo Pão de Açúcar e sobre o setor de varejo em geral. O setor de varejo, como o professor Vicente bem trouxe, assim, a gente sempre menciona ali também, é o setor que é muito impactado com o alto dos juros, né? Então isso acaba trazendo mais volatilidade ali para as ações do setor. Nós tivemos também essa semana recomendação não, né? Uma diminuição na recomendação ali do BOFA para o Pão de Açúcar, trazendo preocupações ali, tanto com relação a os resultados mesmo dos próximos meses, né, dos próximos trimestres da companhia. Ele acabou baixando ali o preço-alvo e é um setor que depende muito desse crescimento econômico, né? Então a gente vê que é um setor que, por ter uma margem tão comprimida, né, margem muito pequena, é bem delicado. Agora, já falando até mesmo um pouquinho de gestão, eu tenho uma familiar que trabalhou no Grupo Pão de Açúcar, fazem uns 2 anos que ela saiu. Hoje eu não sei exatamente como é que está, mas assim, era uma rotatividade de executivos, praticamente trimestral, semestralmente, uma troca de executivos e mudanças assim, de planejamento estratégico. Então, assim, eu vejo que aquilo que ela trazia lá atrás, hoje reflete no desempenho da companhia. E até mesmo se a gente for trazer para o cenário atual, o Brasil, cada vez mais atacados, né, ali na distribuição, na venda de alimentos. Então, acho que é um setor que tem muita dificuldade assim, nesse momento e vai depender muito de uma queda de juros e, em consequência disso, o crescimento econômico para aumentar as vendas e, sim, ter um afago ali. Mas depende muito também dos passos executivos. E aí, com essa possível compra ali do Grupo Casino, traz uma incerteza e, como o professor Vicente novamente assim, bem trouxe, o mercado ele prefere uma notícia ruim do que a incerteza, né? Porque com notícia ruim você já sabe o que você vai fazer. Agora, com incerteza, você muitas vezes vai esperar, vai vender o papel, você vai ficar querendo aguardar o que vai acontecer. Então, acho que assim, um momento bem delicado, não só para o Grupo Pão de Açúcar, como para o varejo como um todo, que ainda continua, né? Além de ter sido penalizado nos últimos anos. Pois é, gente. Pois é, agora falando de varejo, mas de varejo americano, acabaram de sair os números do primeiro trimestre da Amazon, maior varejista do planeta Terra, né? Mais da metade, se não me engano, das compras dos americanos passam pela Amazon, então um gigante do varejo. As ações da Amazon no aftermarket americano neste momento estão subindo mais de 10%, 10,57% de alta das ações para as ações da Amazon após a divulgação dos resultados, porque vieram superiores ao esperado, ao previsto, né, aguardado pelo mercado. O faturamento da Amazon foi de 127,4 bilhões de dólares nos primeiros 3 meses do ano, contra 124,5 bilhões aguardados pelo mercado. Então, receita muito positiva. O lucro, por sua vez, aliás, para o segundo trimestre, a Amazon está prevendo uma receita entre 127 e 133 bilhões de dólares. Os analistas previam apenas 129,8 bilhões. Então, a Amazon está sendo otimista, né? O lucro é 31 centavos por ação e os analistas estavam aguardando um lucro de 21 centavos por ação. Então, a Amazon veio melhor do que o esperado. Estou lendo aqui ao vivo com vocês, porque saiu nesse momento o resultado da Amazon. A Amazon Web Service, né, que é o setor mais avançado, né, o setor mais interessante também, que tem também margens mais interessantes para a Amazon, está dando resultados acima do esperado também,
21,3 bilhões de dólares contra os 21,2 aguardados pelo mercado. A publicidade, 9,5 bi obtidos contra 9,1 previstos pelo mercado. Então, de fato, um resultado muito interessante para a Amazon nesse trimestre. David, o que você acha da Amazon? Depois a mesma pergunta também para o professor Vicente, mas qual a sua visão sobre a Amazon no mercado americano, papel que não para de subir, e mesmo com um mercado americano com juro alto, situação complicada, ótimos resultados para essa gigante do varejo. Qual é a sua visão sobre a Amazon? Como você bem trouxe, né? Mesmo com juros subindo, a empresa ainda continua entregando assim, resultados excelentes. É uma gigante. Sempre quando a gente vai analisar uma carteira internacional e aí com esse mercado de alta de juros nos Estados Unidos, para conter a inflação ainda muito pressionada, eu sempre tenho falado de ter uma carteira mais previsível. E uma carteira mais previsível são empresas robustas, empresas que entregam, empresas que têm ali uma resiliência, né? Então a Amazon com certeza faz parte aí desse caderninho de recomendações ali da Sara Invest, uma empresa que a gente gosta bastante e faz total sentido ter no portfólio. E mais um excelente resultado, até complementando, ontem também teve Meta, né, que teve um bom resultado, principalmente apresentando ali um aumento na publicidade em termos de receita, que deve subsidiar investimento com inteligência artificial. Então hoje a gente teve uma alta bacana pensando no mercado internacional Estados Unidos. Aí nesse aftermarket também a gente está falando de Amazon subindo mais de 10%. Então o mercado norte-americano, mesmo com os juros, processos de alta, inflação ainda pressionada, existem oportunidades e sempre faz sentido você dolarizar o portfólio e ter um percentual lá fora. Perfeito, David. Enquanto isso, papéis das Amazon continuam subindo. Lembrando que desde o começo do ano, a Amazon, a ação lá na Nasdaq se valorizou quase 30%, né? Desde janeiro até hoje, 4 meses, quase 30% de alta. Ainda está mais baixo do que o pico, né? O topo que ele conseguiu obter durante a pandemia. Mas, claro, era a pandemia e todo mundo achava que a única solução ia ser o mercado digital. Durante a pandemia, o papel da Amazon chegou a quase $200, né? $190 mais ou menos de valorização, hoje está em 110, mas mesmo assim, se a gente pegar os últimos 5 anos, a Amazon teve uma valorização de 40% mais ou menos, último ano 30%, 27,8% na verdade. Professor Vicente, sua opinião sobre a empresa de Jeff Bezos, o que o senhor acha da Amazon e o que esperar também dessa empresa para os próximos trimestres? Bom, é uma empresa que realmente ela trouxe uma revolução na forma que são feitos negócios online no mundo inteiro, né? Ela criou uma estratégia de plataforma que é vencedora e eu entendo que essa recuperação que ela vem tendo em 2023 é muito por conta também da queda do preço que ela teve em 2022, o preço dela caiu quase 50%, né? 49% aqui, segundo o meu broker. Então, eu ainda vejo um caminho de recuperação para o preço da empresa, mas o cenário que eu vejo na economia americana ainda é um cenário bastante desafiador, porque a taxa de juros, na minha visão, tende a continuar subindo, uma trajetória crescente. A inflação lá já está mais sob controle, mas eu acho que o Banco Central já sinalizou, né, vem sinalizando que vai continuar, né, o Fed vai continuar aumentando com a política de aumento de juros, e isso pode trazer novas pressões já está trazendo muitas pressões para a economia americana. A gente teve aí o banco o Silicon Valley Bank, que quebrou, né? Tem outros bancos que estão sendo muito pressionados agora, então você pode ter algum tipo de, como eu falo, um tipo de crise na Bolsa Americana. A gente não sabe qual bolha que vai quebrar primeiro. Você tem as famílias endividadas, você tem o preço dos imóveis no mesmo nível do preço dos imóveis, né, em 2008, quando teve lá a crise subprime. Você tem várias bolhas no mercado americano. A gente passou aí quase 2 décadas com juros negativos. Então, você tem hoje um ecossistema, eu não estou falando nem da Amazon, né? Estou falando de outras, não estou falando que a Amazon vai quebrar, nem nada disso, tá, pessoal?
Estou dizendo que você tem hoje um ecossistema na economia americana muito baseado nessa praticamente subvenção do Estado, nesse subsídio, porque o juro zero, na verdade, é um subsídio do Estado que ele coloca, muitas vezes, empresas que não têm condições, não têm competência, não têm capacidade para estar operando em alto nível, né? Valendo bilhões, uma empresa que realmente, se fosse confrontada com o mercado normal, estaria valendo zero. Então, com essa alta dos juros, a gente tem essa pressão muito forte sobre essa economia e talvez a gente tenha algum tipo de surpresa aí para os investidores. Por que eu falo surpresa? Porque com essa grande queda que já foi antecipada em 2022, agora você está tendo um respiro, né, na Bolsa, como você falou, da própria Nasdaq, que teve um respiro agora em 2023, mas isso não significa que o pior passou, né? A gente ainda está com um cenário bem cauteloso para os Estados Unidos. A gente vê, inclusive, a gente tem recomendações de empresas, de ações nos Estados Unidos, mas são ações muito mais defensivas, muito mais focadas em dividendos, que trazem mais segurança, na nossa visão, para o investidor, inclusive na área de varejo. Então, a gente está se calcando nessa maior segurança agora. A gente tem até uma visão construtiva para o futuro, né? Tem uma carteira, já tem algumas ações já engatilhadas aqui para, após um cenário de crise, ou após um cenário de colapso, a gente poder investir nelas, porque a gente entende que o preço está muito descontado. Inclusive, o próprio preço da Amazon está descontado hoje. A gente entende que está barato, mas a gente entende que tem outras opções tão baratas quanto e mais seguras. Perfeito, perfeito. Obrigado, professor. Vamos ver então se tem perguntas ou dúvidas aqui do nosso público. A turma aqui está comentando justamente, até o SP500 também está subindo forte, né? Então, além do Nasdaq, a Bolsa Americana em geral está tendo um respiro interessante. Vamos continuando então com nossas notícias, mesmo se de lá de fora continuam chegando números do resultado da Amazon, continua esta forte queda, forte alta, muito acima do esperado. Os resultados da Amazon, então, muito interessante esses números. Bom, vamos passar então para mais uma notícia para comentar com o nossos convidados, porque temos uma notícia sobre a mudança do índice Ibovespa, né? Ibovespa que muda periodicamente. Dessa vez o Ibovespa voltou a ter uma empresa que ficou no centro das atenções dos investidores. A nova carteira do índice confirmou a entrada do IRB Brasil, né? Essa foi a terceira e última prévia divulgada pela B3, divulgada nesta quinta-feira. Entra a IRB, saíram Qualicorp, Banco Pan e Eco Rodovias, né? Foram retiradas as três ações do Ibovespa. Agora, esse novo formato vai ser válido para os próximos meses. Lembrando que o Ibovespa faz essa mudança 2 vezes por ano, né? 2 de maio até 1º de setembro vai ser esta mudança, essa configuração do índice, então, que vai ficar mais enxuto. Dessa vez apenas 86 papéis contra 88 papéis que tinham antes, né? Agora, o retorno do IRB já era meio considerado provável, né, senhores? O mercado já estava analisando essa possibilidade, né? A resseguradora tinha sido cortada do Ibovespa em um rebalanceamento recente, né? Mas agora, né, muitos analistas já indicavam esta volta. Além disso, também o Banco Pan, Eco Rodovias e Qualicorp estavam com boa probabilidade de serem excluídos, né? Outra exclusão que na verdade não aconteceu foi a EZTEC, né, que permaneceu no Ibovespa. Lembrando que o Ibovespa é o índice que mostra a maior liquidez das ações, né? Serve como referência para os investidores, mas é o índice de maior liquidez, né, das ações. Agora, professor Vicente, o que o senhor acha do IRB Brasil
ação super polêmica, problemas que o IRB teve em janeiro de 20 com aquela fraude descoberta pela Esquadra, a ação passou de R$44, agora mal consegue ficar no R$1, né, depois de 3 anos daquele escândalo. Mesmo assim, muita gente entrou no IRB, inclusive o próprio Luiz Barsi entrou e pesado no IRB, e é uma das ações que os traders adoram utilizar para fazer operações. Qual que é a sua visão sobre IRB e se há esperança para quem quer IRB no longo prazo? Ótima pergunta. Inclusive, a gente estava discutindo IRB ontem, né? Que a gente tem uma carteira na VG Research, que é a carteira VG Pimentinhas. Ela tem esse nome porque são as ações mais apimentadas, né? Então, a IRB é uma dessas ações que tem essa dose de ardência maior para o investidor. Tem muita gente que comprou IRB aí achando que ela estava barata, R$3, R$4, se surpreendeu quando ela caiu para R$2, quando ela caiu para R$1. E aquilo que eu falo, né? Se o pessoal já está deixando o Bradesco de lado, imagina a IRB, né? Então, é um momento aí de incerteza, um momento onde as pessoas não sabem a direção do mercado e as pessoas buscam aquele famoso flight quality, né? As pessoas buscam ações, buscam ativos de maior qualidade. E IRB não tem entregue essa qualidade, né? Desde que foi descoberta essa fraude fiscal que era feita nos balanços da IRB, né? Desde então, a empresa tem tentado limpar o seu balanço, tem feito uma estratégia de limpeza de balanço, reativar, né, ou seja, retirar do seu portfólio esses contratos que não eram tão lucrativos, colocar novos contratos mais lucrativos, mas isso leva tempo, né? É um processo que leva tempo e o mercado financeiro ele não tem paciência, ele não espera muito e não quer saber. Então, assim, realmente a empresa apanhou bastante, como você falou, ela R$40 estava cara. Naquele momento eu alertei, a VG Research alertou que estava caro. Lembro que muitas empresas até recomendavam compra da empresa, mas daquele preço era um preço absurdo. A gente ficou de fora e agora a gente entende que a empresa já passou pelo pior momento, né? A tempestade, o pior momento já passou. Ela, inclusive, já está trazendo resultados positivos, está trazendo lucro, gerando caixa, mas a gente vê o seguinte, nesse mercado, da forma atual, com esse olhar pessimista que o mercado está tendo em relação a essas empresas, e, inclusive, empresas de qualidade, que estão, você falou da EasyTech, empresas de altíssima qualidade, que estão tendo seus preços também desvalorizados, né, e depreciados. Então, assim, você está numa situação onde mesmo a IRB melhorando o seu resultado, mesmo ela crescendo o seu lucro, ela pode ainda ficar bastante tempo ali largada de lado. Então, é aquele caso para a pessoa que quer investir na IRB, conhecer muito bem o que está comprando e ter muita paciência. Por sinal, desde o ano passado já perdeu 66%, né? Desde abril do ano passado, a gente pegar desde o escândalo da Esquadra, né? Passou de 44 para, de fato, R$1, né? Agora teve aquela... juntaram várias ações, né? E passou, então, agora o valor da ação da IRB está em R$28, mas se a gente pegar aquele 44 da época, seriam atualmente R$1.242, né? Então, acoplamento de ações que de fato foi um acoplamento muito intenso para tentar justificar a manutenção do IRB no Ibovespa, porque não pode ter ações com menos de R$1, né, no Ibovespa. David, sua visão sobre IRB, a esperança, a luz no final do túnel, né? A esperança para o investidor pessoa física que entrou no papel lá atrás e está torcendo com todas as forças que tenha uma retomada, ou ainda a travessia do deserto vai ser longa? Por mais que os resultados no trimestre, os últimos resultados tenham sido interessantes, né? Tem reportado lucro, tem melhorado ali a geração de caixa, a gente ainda vê muitos desafios pela frente. Então, se esse deserto ainda será longo, principalmente com o mercado com uma liquidez menor, né?
Então a gente vê que hoje em dia muitos papéis, se você for pegar o volume de negociação, é muito baixo. Então o flight quality que o professor Vicente comentou é uma realidade. Os investidores têm buscado papéis mais conservadores. Então, o próprio exemplo que nós comentamos anteriormente, de um Bradesco e Itaú. O Bradesco está super descontado. Então, assim, será que faz sentido eu fazer minha alocação no Bradesco está super descontado, ou eu vou buscar nesse momento um Itaú que tem entregue? Então, assim, os investidores têm buscado investir o quê? No Itaú, porque o Bradesco pode ser que demore até voltar a ter uma recuperação e apresentar resultados consistentes. Então, o IRB, eu vejo assim no momento, ainda muitos desafios pela frente. Só aquele investidor mesmo que é arrojado, que faria sentido ter uma posiçãozinha, mas uma posiçãozinha mesmo, assim, pequena. Até quando você comentou, Carlos, com relação ao Barsi, mas assim, o Barsi, o percentual baixo que ele aloca é um percentual muito elevado, né? Enfim, a gente sabe do potencial que ele tem como investidor. Então, muitas pessoas se baseiam por estratégia de outros investidores. Mas será que a carteira do Barsi IRB representa um percentual relevante? Ou é somente aquela pimentinha mesmo que, se fluir bem, aí ele vai ter um bom ganho? Eu acho que está muito mais nisso do que uma posição excessiva. E aí, infelizmente, assim, quem não tem um acompanhamento, muitas vezes, e acaba se influenciando por excelentes investidores, mas que não estão no mesmo perfil, porque perfil é muito pessoal, e aí vai lá, faz uma posição, pensando, nossa, eu vou colocar 50% do meu patrimônio em IRB porque o Luiz Barsi comprou. Será que vai ter um resultado consistente? Será que a proporção no patrimônio do Luiz Barsi é 50% IRB? Eu acredito que não. Então, nesse momento, eu vejo que buscar papéis de melhor qualidade é o mais interessante para você poder passar aí por esse momento ainda de muitos desafios, de muitos percalços que nós temos na nossa bolsa. Perfeito, perfeito, David. Agora vamos continuar falando de polêmica, né? Porque a gente gosta de polêmica e vamos falar de outra ação polêmica antes do nosso break. Vamos falar de Americanas. Por quê? Porque temos a instalação da CPI das Americanas no Congresso Nacional, né? CPI das Americanas, para entender o que aconteceu com as ações, ou melhor, com o balanço, né? Com as dívidas das Americanas que, lembramos, no começo do ano descobriram, entre aspas, uma dívida de 50 bilhões de reais, dívida fora do balanço. Ainda não está claro como foi feita essa operação chamada de risco sacado, né? E agora o Congresso Nacional quer entender melhor o que está acontecendo. Então, além da CPI, da CPMI, né, do dia 8 de janeiro, temos também uma CPI sobre a situação lá das Americanas. David, depois o professor. David, sua opinião sobre o caso das Americanas, telegráfico, porque temos poucos minutos antes do intervalo. Você acha que de fato uma CPI é necessária, é oportuna e vai esclarecer alguma coisa? Eu vejo que assim, a crise que desencadeou o caso de Americanas no crédito, ele tem um reflexo muito maior do que olhar a Americanas de forma isolada. Mas eu fico com receios quando a gente envolve o Congresso. Será que trazer uma pauta do segmento privado ali de uma empresa, será que existem outros órgãos, né, para fazer esse trabalho, como a própria CVM, para investigar, para analisar o que aconteceu, e aí sim depois o Congresso pedir explicações para a CVM do que você destinar ali os políticos, e a gente sabe muito bem da qualidade, infelizmente, de boa parte dos nossos políticos, né, que é muito inferior àquilo que a gente espera. Será que vai fazer sentido? Será que vai trazer resultado? Eu olho com muito receio com relação a essa CPMI, Carlos. Perfeito. David, agora, obrigado. E agora, professor, CPI, em tese, seria para investigar a atuação do governo, de órgãos públicos. Por que estão procurando algo em uma empresa particular? Tudo bem que teve também atuação de empresas de auditoria, mas estamos falando sempre de contratos entre particulares. O senhor acha que, de fato, faz sentido uma CPI para investigar uma atuação de particulares? Não é um caso de polícia, mais do que dos parlamentares? Não, com certeza. Acho que não tem nada a ver uma CPI e políticos estarem envolvidos. Até porque eu fico pensando, né, se vários analistas de vários fundos, o mercado financeiro todo, não conseguiu identificar e entender que ali havia algo de errado, né, como é que os deputados vão conseguir, né, tem outra função, outra expertise, né?
boto colocar dessa forma, como eles vão conseguir entender o que aconteceu de errado ali dentro, né? E como eles vão conseguir dar prosseguimento em alguma coisa. Eu acho que realmente é só um factoide para gerar audiência, gerar palanque, e não vejo nada mais do que isso. Então, estão aproveitando aí um fato do mercado para poder gerar engajamento nas suas redes sociais, nos seus públicos. Vontade de aparecer, né? Vontade de aparecer que não falta lá em Brasília. Foi uma forma delicada de falar isso. Então, aqui a gente é mais direto, professor. Pode ficar tranquilos que não temos nenhum problema, nenhuma papa na língua. Muito obrigado, professor Vicente Guimarães. Sempre um prazer tê-lo conosco.